Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo de número 17. Assim diz a palavra do Senhor em Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tenho dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Amados irmãos, a palavra do Senhor, por meio dessa passagem no livro de Atos, nos mostra um relato do apóstolo Paulo ao encontrar líderes dali de Éfeso. Quando nós observamos dentro desse contexto, aqui em Atos 20, nós lemos o versículo, a partir do versículo 17, mas a partir do versículo 13 nos diz assim:
Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assós, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assós, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos defronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. O apóstolo Paulo, dentro desse contexto, ele chega a Mileto. Ele não vai para Éfeso, quando você se encontra em Éfeso, geograficamente, Mileto fica a 36 quilômetros ao sul, né? Mileto fica a 36 quilômetros ao sul de Éfeso. Então o apóstolo Paulo, ele disse: chame os presbíteros para que venham até a mim. Ele não quis escrever uma carta. Ele pediu para que os líderes de Éfeso fossem até ele, saísse de Éfeso e fosse até Mileto. E uma das coisas, assim, curiosa, é que o nome Mileto significa o seguinte: ovo que se coloca no lugar em que se quer que uma galinha faça a postura. É interessante essa observação, né? É algo curioso. Mileto significa ovo que se coloca num lugar em que se quer que uma galinha faça uma postura. Ou seja, de uma forma curiosa, é como se o apóstolo Paulo quisesse que aqueles líderes fossem até Mileto, né? Conduzir os ovos, né? Até Mileto, para que ali houvesse uma postura ali diante daqueles líderes. É algo curioso, né? Por que Mileto, né? Mas Mileto traz esse significado. E no versículo 17 da palavra de Deus, eu gostaria nessa noite falar sobre o tema liderança, profundo compromisso. Liderança, profundo compromisso. Nós dizemos que a palavra de Deus ela é profunda, e ela é profunda. Mas nós queremos viver uma liderança superficial. Eu me incluo nisso aí também. Quando você chega diante de um lago, você observa a superfície desse lago. E ela é fácil de ser vista, a superfície. Mas assim como a palavra de Deus ela é profunda, a liderança tem que viver um profundo compromisso. Ela não pode ter um compromisso superficial. Ela tem que ter um profundo compromisso. A palavra de Deus nos exorta para isso. Quando nós observamos no versículo 17 de Atos 20, nos diz assim, ó: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. O apóstolo Paulo, ele não escreveu uma carta para os líderes de Éfeso.
Em Mileto, eles tragam eles, porque liderança é um profundo compromisso. É tão sério que eu quero falar com eles pessoalmente. Qual o significado da palavra liderança? Liderança é a arte, é uma arte liderança. É a arte de comandar, não comandar com autoritarismo, mas com autoridade. É a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores, influenciando de uma forma positiva as suas vidas. Mentalidades positivas, comportamentos positivos. A liderança ela pode surgir de uma forma natural. Quando uma pessoa se destaca no papel de líder, é natural, meu amado. Não é por força. O líder ele surge de uma forma natural. Às vezes nós queremos colocar líderes não que seja não de uma forma natural, mas de uma forma forçada. E isso é o nosso erro. Porque as coisas de Deus elas formam, elas se manifestam de uma forma simples e natural. A liderança pode surgir de uma forma natural quando uma pessoa se destaca no papel de líder, sem possuir forçosamente um cargo de liderança. Não é forçado, meu irmão. É algo natural. Toda liderança, ela necessita de um profundo compromisso e não um raso compromisso. Afirmamos que a palavra de Deus ela é profunda, mas não queremos ter um profundo compromisso de uma liderança. E aí, o apóstolo Paulo, ele vai falar, exortar aqueles líderes. A primeira coisa que a palavra de Deus nos mostra é que toda liderança tem que ter um profundo compromisso com o Senhor da igreja. Líderes, se você não tivermos essa convicção, nós estamos totalmente distorcidos do que significa ser líder. Quando observamos na palavra de Deus, e ela nos diz, do versículo 17 ao versículo 19, nos diz assim, acompanhe. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ele era uma referência de liderança, o apóstolo Paulo. Vocês viram como eu me conduzi. Aí ele fala no versículo 19. Vamos ler juntos o versículo 19? Vamos ler? Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. O que nós vemos aqui é servindo ao Senhor. A primeira coisa é que devemos ter um profundo compromisso com o Senhor da igreja. Servindo ao Senhor. Servir é trabalho. Servir é empenho. É mão no arado. É esforço.
Paulo, ele prega na cadeia, ele prega nas estradas, ele prega no templo, ele prega na sinagoga, ele prega na escola, meu amado. O que é que estamos fazendo como líderes? Quem serve ao Senhor não vive reclamando, não vive murmurando, não fica se lamentando pelas coisas que acontecem na igreja. Quem serve ao Senhor, sirva ao Senhor. Quem serve ao Senhor não vive procurando elogios. Fiz isso e não fui elogiado. Você não tem um entendimento que é uma liderança. Quem serve ao Senhor não procura elogios, bajulação. Você quer ser bajulado, você está no lugar errado. Você está na função errada. Você não entendeu o que é ser líder. Posição de destaque. Como é imundo, oh meu Senhor, como é imundo querer se destacar. Quem é você? A glória, o louvor é dado ao Senhor. Se você quiser brilhar mais do que a Cristo, saia do meio da igreja. Ele não vive correndo atrás de promoção. Quem serve ao Senhor não vive querendo agradar homens. Fazendo da igreja de Deus uma plataforma política. Que nojeira. Quem destrói a igreja são líderes lobos. Quem serve ao Senhor precisa ser humilde. Humilde, meu amado. Se humilhe, seja humilde. O maior exemplo é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja humilde. Não há lugar para vaidade. Em meio à liderança não existe vaidade. Autoprojeção. Soberba de coração. Porque senão na igreja vai dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Não pode existir isso no meio da igreja. Hoje estamos precisando de homens que se comprometam mais com o Senhor. Se a liderança não andar com Deus, o rebanho não vai andar. O que destrói a igreja é liderança. O que destrói a igreja é liderança. Grandes igrejas na Europa, grandes líderes passaram por essas igrejas, e muitas igrejas hoje são boates. Passaram grandes líderes, mas também passaram os maus líderes, conduzindo ao fracasso daquela igreja. A igreja é um reflexo da sua liderança. Vou repetir, a igreja é o reflexo da sua liderança. Se a liderança falha, o povo falha. Se o líder não estiver na frente, o rebanho não terá ânimo, meu amado.
Então, a primeira coisa é que devemos ter um profundo compromisso com o Senhor da igreja. A segunda coisa que nós vemos é que toda liderança tem que ter um profundo compromisso com a oração. Quando nós observamos aqui em Atos 20, versículo 19, Atos 20, 19, servindo ao Senhor com toda humildade e lágrimas, meus amados. Lágrimas. Será que nas nossas orações nós derramamos lágrimas? Será que verdadeiramente estamos vivendo uma vida de oração? Como é que um líder requer que a igreja ore se ele não ora junto com a igreja? Se ele não tem uma vida de oração? Como? Ele diz com lágrimas. Quem ora tem um coração sensível. Ele tem um compromisso pelo Senhor da igreja, mas ele tem uma vida de oração. Ele tem um coração sensível. Meus amados irmãos, escute só. Quando nós temos uma vida de oração, que oramos pela igreja, que oramos pela nossa vida, que Deus nos livre do mal, nós teremos um coração sensível. Nós não seremos uma casca grossa. Nós seremos sensíveis aos corações presentes. Nós seremos sensíveis ao próximo. Quem ora tem um coração sensível, quebrantado com a sua situação e com a situação dos nossos amados irmãos. Jesus foi um líder de oração. Ele orava só, ele orava de madrugada, ele passava noites em oração, ele orava a noite toda, antes das grandes decisões. Ele orava na hora da dor, ele orava na hora da tentação. Quando ele orou, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Paulo foi um líder de oração. Nenhum líder pode ser forte se não ora. Sem oração, nossos projetos fracassarão. Os grandes líderes foram homens de oração. A igreja, os santos de Deus, que não tem reunião de oração, não é considerado igreja evangélica, não é considerado igreja do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A igreja, amados, que não tem mais nem culto de oração. Mas não desmarque Atos, não. Vá lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 8. Não desmarque Atos, não. Apocalipse capítulo 8. Apocalipse 8. Versículo 3 e 4. Nos diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse 8, versículo 3 e 4. Aliás, eu vou ler a partir do 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham
em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com o quê? Com as orações dos santos. Onde está a sua oração? Você tem orado? Porque aqui é uma revelação em Apocalipse das orações dos santos de Deus. Então, um líder que não tem uma vida de oração é uma vida pela qual ele não criou aquele privilégio, aquele hábito, aquele desejo, porque as orações dos justos estão nos céus. Então, toda liderança tem que ter um profundo compromisso com a oração. Terceiro, primeiro, ter compromisso com o Senhor da igreja. Segundo, ter um compromisso profundo de uma vida de oração. Terceiro, toda liderança tem que ter um profundo compromisso com a palavra de Deus. Quando nós observamos, volte lá para Atos, no capítulo 20 de Atos. Atos, capítulo 20. Nos diz assim, versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Versículo 27. Vamos ler? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Liderança. Vocês estão comprometidos com a palavra? Porque a palavra, ela nos ordena, como líderes que somos, a proclamar a palavra. E ele diz no verso 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Liderança. Nós estamos só entre essas 4 paredes ou estamos proclamando o evangelho de casa em casa? Porque uma liderança profunda é uma liderança que busca o quê? Viver a palavra, proclamando essa palavra de casa em casa. Ou seja, anunciando em todo lugar esta palavra. Agora a pergunta é, como igreja, ao longo da semana, nós estamos proclamando o evangelho do Senhor fora dessas paredes? Porque o apóstolo Paulo, ele chama os presbíteros de Éfeso, ele não manda carta a 36 quilômetros, viu? De Mileto para Éfeso. Ele diz, eu não vou para Éfeso, eu quero que os presbíteros, a liderança de Éfeso, venha até Mileto, que eu quero ver pessoalmente, para dizer algo profundo aos seus corações do significado de ser líder.
o apóstolo Paulo diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, meu amado. Não adianta nós termos a palavra e não proclamá-la, não anunciar ao mundo que jaz em trevas, ao mundo que a cada vez mais está cada vez mais pior. Quando ainda podemos proclamá-la ainda nesse país? Porque haverá um tempo em que buscarão a palavra e não acharão. Deus nos concede a oportunidade, meus amados. E nós temos a palavra, temos a doutrina, proclamamos ela e buscamos viver ela de uma forma fiel, mas não a anunciamos. O que adianta isso? De graça recebestes, de graça dai. Paulo pregou, ensinou de casa em casa. Seu maior propósito de vida era testemunhar o Evangelho. Precisamos gastar tempo com a palavra. Temos de ser impactados com a palavra. Senão, meus amados irmãos, nós vamos semana após semana, a gente vai ficar igual esses bandos. Duro. Insensíveis para a proclamação da palavra. E não vamos sentir mais nada. Duro como essa madeira. Nós não podemos ser assim. Então, liderança, estejam atentos a isso. Qual o projeto? Qual o planejamento para envolvimento do crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo? O que é que temos feito para a projeção desse evangelho, para a exposição desse evangelho? Ou estamos apenas como status de líder? Precisamos gastar tempo com a palavra. Temos de orar para que a palavra em nossa boca ela seja fogo, como foi na boca de Jeremias. Verdade, como foi na boca de Elias. Precisamos pedir a Deus que a palavra seja viva nas nossas mãos. Viva nas nossas mãos. E ardente em nossos corações. Temos vivido isso. Temos que nos alimentar da palavra, para só assim alimentar o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Liderança, tenha um profundo compromisso com a palavra de Deus. A quarta coisa, toda liderança tem que ter um profundo compromisso com a vida pessoal. No versículo 28 de Atos 20, nos diz assim a palavra do Senhor, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio
sangue. Como é que eu vou pastorear se minha vida pessoal não está em conformidade com a palavra? Meus amados, cuidai de vós mesmos, cuidai de vós mesmos. Deus não requer que nós amemos a Ele. É impactante isso. Deus não requer que amemos a Ele. Deus requer que venhamos obedecer a Ele. Por meio da obediência, de uma vida prática, de uma vida pessoal com Deus, é que evidenciamos verdadeiramente que amamos. Você não quer um filho que fique agarrado com você, dizendo: eu te amo, papai, eu te amo, papai. Se ele não obedece a você. Então parem de ser meninos, dizendo: Senhor, te amo, Senhor, te amo, Senhor, te amo, e não tem uma vida profunda de um compromisso de um líder, de uma vida pessoal, de uma vida de obediência ao Senhor. Pare de ser menino e vá obedecer ao seu pai, ao Senhor da igreja, ao dono da igreja, que te vocacionou, que te chamou para uma missão, e essa missão é uma missão de obediência, porque por meio da obediência demonstrarás que amas ao Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todo teu entendimento. Ó Senhor, tem misericórdia. Quão grande é profundo liderança. Cuidai de vós mesmos. Das 16 características escritas aos presbíteros em 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 15, ao versículo 5. Das 16 características, 15, meu amado, 15 falam do seu caráter. Das 16 qualificações de um líder, 15 fala do caráter. E uma fala em ser apto a ensinar. Não adianta eu ensinar se eu não tenho um caráter. Não desmarque exato 20 não. Vá lá para Timóteo. 1 Timóteo. Primeira carta a Timóteo. 1 Timóteo 3. Do versículo 1 ao versículo 5. Primeira Timóteo 3, do verso 1 ao verso 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Aí ele diz o quê? Apto a ensinar. Ele só diz aqui.
Aí ele continua: não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Será que somos assim? Inimigos de contendas, meu amado. A coisa mais abominável aos olhos de Deus é o líder que causa contenda no meio da igreja. Melhor que amarre uma pedra no seu pescoço e se lance no lago. É a coisa mais abominável. Porém, seja cordato, inimigos de contenda. Se ele sabe que vai causar uma contenda, ele se torna um inimigo. Inimigo de contendas. Não avarento. Vamos ler o verso 4. Vamos ler. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Sabe onde é o lugar de uma vida prática de um líder? É no lar. O líder aprende aqui. O líder aprende aqui e vai colocar em prática no lar. E é no lar, por meio da governança de líder, é que ele está apto, conforme a palavra, de ser um líder na igreja. Então a palavra de Deus nos ensina isso. Então volte lá para Atos 20. A quarta coisa foi que toda liderança tem que ter um profundo compromisso com a vida pessoal. Quinta e última. Primeiro, é um profundo compromisso com o Senhor da igreja. Segundo, um profundo compromisso com a vida de oração. Terceiro, um profundo compromisso com a palavra de Deus. Quarto, um profundo compromisso com a vida pessoal. Uma vida pessoal que devemos sempre falar conforme a palavra. Então, cuide de sua língua, de seu temperamento, cuide de sua mente, cuide do seu lar, cuide de sua esposa, cuide de seus filhos, cuide de seu testemunho como família, cuide do seu trabalho, cuide dos seus relacionamentos. E só assim estarás apto a cuidar da igreja. Quinta e última coisa. Toda liderança, ela tem que ter um profundo compromisso com a igreja de Deus. Primeiro, com o Senhor da igreja. Segundo, com a vida de oração. Terceiro, com a palavra de Deus. Quarto, com a vida pessoal, caráter. Quinto, só assim é que você terá capacidade de ter um profundo compromisso com a igreja de Deus. Versículo 28 de Atos 20. Atendei, pois, vós por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Amados irmãos, vocês foram constituídos em um profundo compromisso com a igreja de Deus.
Vocês foram constituídos pelo Espírito Santo. É uma vocação celestial. É como se Deus ele pega uma bandeja. E dentro dessa bandeja estão os líderes que ele vocaciona, que ele constituiu pelo Espírito Santo. E ele pega essa bandeja e ele entrega à igreja. Então, igreja, respeite os seus líderes. Líderes, respeite a igreja, porque ela foi comprada. Verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como bispo, para pastoreardes a igreja de Deus. Vamos ler o final? A qual ele comprou, meu amado, com o seu próprio sangue. Você foi vocacionado de uma forma celestial. Amado irmão, você foi constituído bispo. Bispo significa guardião. Ele diz, vigiai o rebanho. O versículo 29 diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. O apóstolo Paulo falando aos líderes de Éfeso, eles não vão poupar o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Misericórdia. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falando esta revelação aos nossos corações. Portanto, vigiai, verso 31, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Nós estávamos nessas lágrimas do apóstolo Paulo. Liderança não é brinquedo de criança. Noite e dia o apóstolo Paulo, com lágrimas, liderança. Vocês, amados irmãos, têm se reunidos todos. Não só os que vão empossar, mas aqueles que não estão empossando, mas Deus lhe vocacionou. Uma vocação celestial. Vós têm se reunido e derramado lágrimas um ao outro. Estamos numa guerra. Haverá um tempo que não haverá mais líderes, meus amados. Escassez. Muitas vezes você se sente como uma plantinha no deserto. Senhor, onde estão os meus companheiros junto comigo? Onde, Senhor? Sou a planta no deserto que necessito que os meus companheiros estejam ao meu redor, derramando lágrimas, pedindo forças, encorajamento para seguir em frente em tua obra redentora. Vocês têm se reunido,
Tire esse orgulho do coração. Sejam sensíveis. Não se ache um melhor do que o outro. Vocês têm se reunido. Sejam sinceros. Estou falando até ao meu coração. Vocês foram encarregados de pastorearem a igreja do Senhor, de cuidar. Não se cuida só da igreja do Senhor Jesus, de alimentar, de curar as feridas que estão expostas na vida dos irmãos, de proteger. Vocês estão juntos protegendo. De dar repouso ao rebanho, de dar uma segurança às ovelhas do Senhor Deus e Pai. Oh, meu Deus! Quão tão escasso. Nós temos que nos dobrar, irmãos. Tirar essas coisas de questão de status, de orgulho. Não pode ser assim. Vocês são responsáveis por todo o rebanho. A igreja toda, a cada ovelha, cada irmão. Ame o seu irmão. Ame a sua liderança. Liderança, ame os seus irmãos. Todos nós somos servos do Senhor. Cada um na sua função para o bom desempenho da obra do Senhor, mas todos nós somos servos do Senhor. E Deus te vocacionou para uma missão. E essa missão tem que ser cumprida. Essa missão ela tem que ser permanente em nossos corações. Nós não somos dono da igreja. Ela é de Deus. Nós somos mordomos e não proprietários. Cuidem de vidas, e essas vidas são caras diante de Deus. Ele comprou cada ovelha com o preço de sangue de Jesus Cristo. Para finalizar, vamos ler Atos 20, versículo 28. E eu gostaria que toda a igreja lesse junto comigo. Atos 20, 28. Vamos ler juntos. Atendei por vós e por todo que o Senhor nos abençoe.